que ontem rolou lá no Maracanã, Vasco 2-0 pro Fluminense, o Vitor Sérgio Rodrigues. Uma sequência bem importante do Vasco. Nos últimos jogos, perdeu só pro líder do campeonato, que foi pro Palmeiras, naquele jogo até que foi meio atípico, né? Foi minutos acabou o jogo. Foi meio estranho, né? Nada funcionou pro Vasco. Agora, assim, é um Vasco que já pode começar a pensar em outras paradas, mas falando do jogo específico, gostou desse jogo competitivo do Vasco? Então, foi um jogo em que o Fluminense começou bem melhor, né? Os primeiros 15 minutos do Fluminense muito forte, atrapalhando demais a saída de bola do Vasco, roubando bolas. O Fluminense teve ali pelo menos 3 boas chances de gol. O Cano de 2023 não chutaria essa bola tão no alcance do Léo Jardim, assim, que ainda fez uma boa defesa, né? Eu, por exemplo, tomaria aquele gol, então, mesmo com a bola vindo em cima. E aí o Vasco começou a tentar sair um pouquinho, e aí aparece o Felipe Coutinho, né? Eu vi o conteúdo que o Caio fez lá no Instagram dele, e é isso mesmo, né? Capacidade do Coutinho de influenciar o jogo, de temporizar o jogo, de deixar o jogo... Se o jogo precisa de velocidade, ele acelera. Se o jogo precisa desacelerar, ele desacelera. Jogando muito bem o Coutinho. E como o Caio falou bem, a atuação do Coutinho ontem não aparece nas estatísticas, né? Verdade. Você vai olhar ali para a geração de quem vai lá olhar no Flash Score o que cada um fez e tudo. Não aparece na estatística, mas jogou pra caramba. E aí tem um ponto que é o Ryan. E por que eu digo, por que eu abri aqui o destaque falando de que já deixou de ser promessa? Por exemplo, ele passa 20 minutos de jogo encaixotado na marcação do Thiago Silva. E aí, ou ele fez a leitura, ou o Diniz teve impacto de dizer, cara, se você ficar batendo de frente com o Thiago Silva, tu não vai jogar. E aí, mérito, não é demérito ao Ryan, é mérito ao Thiago Silva. E aí ele começou a sair um pouco mais, e a jogada do gol, que começa num bote espetacular do Paulo Henrique, né? A jogada do gol, o Ryan tá de frente pro lance, longe dos zagueiros, né? E aí ele traz para dentro, chuta bem forte. A bola seria uma bola difícil pro Fábio. Não, acho que o Fábio até defenderia. Mas, e aí ela desvia no Freitas, faz 1-0. E esse 1-0, o que talvez chama atenção pelo viés do Fluminense, o Fluminense sentiu demais o gol, assim. O Fluminense na reta, esse gol sai aos 38. Até o fim do primeiro tempo, o Fluminense praticamente não jogou. O Fluminense começa 5 minutos jogando, se animando no segundo tempo. E aí depois toma o gol aos 7 e aí acaba de vez. Inclusive vi muito torcedor do Fluminense reclamando de uma passividade do time do comandado pelo Zubeldia. No fim, uma vitória muito importante num jogo em que o Ryan foi fator, né? O Ryan fez o primeiro gol, começa a jogada do segundo. E é um jogador que está com poder de decisão incrível no time do Vasco. Vamos escutar o Fernando Diniz sobre o Ryan, e aí depois eu quero saber do Caio e também do Mauro Betti em relação também à seleção brasileira. Roda aí. Reafirmo mais uma vez, ele é um jogador que tem que estar no radar de Copa do Mundo. Ele é um atacante cada vez mais sólido, ele está se conhecendo e se autoafirmando como um grande atacante. E o Ryan de hoje, ele tem tudo para o dia amanhã ser melhor que o de hoje, porque ele está crescendo cada vez mais. Ele é um jogador muito especial. Tem que ser testado, ou Caio Capita? Cara, aí acho que é uma discussão boa pra gente ter e vai muito de preferência. Acho que a concorrência pra ele é muito forte, dependendo de onde a gente quer convocar, né? Pelo lado direito, já falei, acho muito difícil, acho que tá praticamente definido com o Estevão e Luiz Henrique. E de 9, acho que complica muito, mas dependendo das características ele pode. No radar, ele tem que estar. E se o Ancelotti falou que na próxima convocação, as informações são que na próxima convocação ele vai levar vários caras do Brasil, eu acho que o Ryan tem que ser no mínimo cogitado. Acho que cogitar o Ryan na seleção deixou de ser um absurdo faz um tempinho, agora ainda mais. Porque o cara fazer gol em 2 clássicos seguidos, resolver os jogos que está resolvendo pro Vasco, como o VS falou, e tem sido tão impactante no jogo assim, chega uma época que a gente fala, pô, o Verratti não pode sair do time porque ele faz gol. Porque ele faz gol, talvez ele atrapalhe em algumas dinâmicas, ele não tenha tanta técnica para jogar como o Diniz gosta, mas ele faz gol. O Ryan já passou e hoje é artilheiro isolado da era Diniz lá no Vasco, fazendo mais gol que o Verratti, inclusive jogando diferente, alguns jogos abertos, alguns jogos centralizados. Então assim, no radar, como o Diniz falou, ele tem que ser pelo menos cogitado.
Se ele vai ser convocado ou não, aí acho que tem outros 500, né? Tem Vitor Roque, tem Pedro, tem Caio Jorge, tem vários caras para ser testado na seleção. Eu falei sobre o Endrick, por exemplo, hoje ele tá na frente do Endrick. Pensando Tá na na Copa do frente. Mundo, o Ryan tá na frente do Endrick. Tá na frente. E aí, Porque ele tá jogando, né? Borghetti? E tá jogando demais o Ryan, né? É interessante isso, né? Porque o Verratti ainda não tem os números de artilharia, mas é compreensível pelo que tá Ainda fazendo é o o Vasco, artilheiro né? do futebol brasileiro no ano. Mas o Rayan passou no brasileiro, né? O Verratti. No brasileiro, Não, sempre... não. O brasileiro, o Verratti tem 12 e o Ryan tem 11, não? Acho que ele, Acho fez, que é acho que ele isso. fez 12 ontem. Acho que tá 11, acho que tá isso. Se ele fez 12, ele empatou, mas eu acho que ele tem 11. Agora, é assim, o Verratti é um Tem cara... 11, né? É um cara que, assim, eu não abriria mão, mas do jeito que está o time é compreensível. E aí é uma coisa maluca, né? Por exemplo, o Cano em relação ao Everaldo, pelo histórico, não tanto pelo momento, até pelos números, né? Em relação ao Everaldo e o próprio John Kennedy, você colocar no clássico o Cano normal. Se a bola entra do Cano, que bela frase, nessa primeira chance com 2, 3 minutos, aí, ó. essa aí que a gente vai ver agora, né? Vocês acharam falta, não? O quê? Não, acho que ia ser. Cara, eu achei bem falta, tá? Eu acho que ia ser. Eu Não, acho que se a no bola Maracanã entra, não o vai VAR ser chamaria marcado. pra tirar. Também não vai chamar, mas enfim. É um lance que talvez o Cano, em condições normais, faria o gol, ou em condições de mais confiança, podia, que tinha espaço, dar uma avançadinha e dar a paulada que ele deu, independente dos méritos do goleiro vascaíno. Mas assim, então, em relação ainda primeiro ao Vasco, antes de falar do Raia na seleção, no momento é compreensível o Verratti não estar jogando. Eu colocaria, em condições normais eu colocaria. Mudaria o time. Sim, algumas características, mas eu acho que os números compensam, a história do Verratti também compensa e entendo o que tentou fazer o Subeu de ontem e não deu certo. Em relação ao Rayan, o único senão é que realmente, pensando em Copa, Luiz Henrique e Estevão estão à frente e tem essa concorrência. O Rayan pode jogar em outras funções? Eu acredito que sim, né? Poderia estar numa seleção, sim, mas se tem uma coisa que a seleção está muito bem servida, independente do que vai acontecer na Copa do Mundo, é de gente de frente. Vai, 7, 9, 11, o Brasil está muito bem. Outras posições está carente. E é uma pena, porque realmente, em termos de ponta-direita, e o Raia começa como um ponta-direita, eu acho que não há no mundo uma seleção com tantas opções como o Brasil. Mas agora, para a próxima data FIFA, eu pensaria seriamente nele. Não, acho uma Mas é como teste. 9, apesar de ter as várias opções, tá tudo aberto. Então, não eu tem acho um que nome faz sentido consolidado, você levá-lo tá tudo porque aberto. tá tudo aberto. Se é uma posição, de repente, mais definida e já tem pouco tempo para a Copa do Mundo, eu acho que não faz sentido E é você impressionante experimentar. A força que ele tem, além da qualidade, a força que ele tem, como a gente viu nesse chute em outros se ele lances também. pensar que vai levar 3 noves, 3 centroavantes entre os 26, uma vaga é do Richarlison. Acho que é a realidade. Eu também né? acho. É a Mas pra mim é realidade. do João Pedro também. Não sei. O João Pedro, Não Quer dizer, é sei. que o João Pedro, até a Copa Não do Mundo de sei. Clubes, era um cara que você podia discutir de lá pra cá, outra história. E, eventualmente, alguém pode atropelar, como o próprio Raia Então tá uma vaga é atropelando do agora. Richarlison. Acho que o João Pedro está na frente por uma segunda. Sobraria uma vaga para você ver aí. E que tem o Matheus Para Cunha você também, ver né? Tem Matheus Matheus Cunha, 9 para e você 10. ver Richarlison, para você ver Igor Jesus, para Também. você ver Vitor Roque, para você ver Pedro, para você ver Caio Jorge. Caio Jorge, Jorge que também, claro. enfim deu uma caída aí. Talvez tenha sido um pouquinho tarde, né? Talvez não dê tempo do Rayan chegar pro Por ciclo. isso sim, é pela qualidade, pela quantidade de opções de qualidade que tem o Ancelotti. Pô, eu ainda vou me dar o direito. Eu acho que pelo lado, eu acho que o Ryan, para esse ciclo, não tem não, chance. pro lado esquece. Nem pelo lado direito, nem pelo lado esquerdo. também Porque acho, eu também não. Na direita você tem Estevão, Luiz Henrique, eventualmente Rodrigo. Na esquerda você tem Matheus Savinho. Vinícius, tem Savinho, Martinelli. Vinícius, Martinelli. Então, assim, próprio acho que Rodrigo. pelo lado, Rodrigo. eu acho que o Ryan, para essa Copa, não tem chance. Vai ficar estranho, Agora, talvez como centroavante, se ele continuar com essa personalidade, se ele continuar resolvendo o jogo, talvez o Ancelotti possa testar. Eu testaria agora, eu convocaria, com certeza dá pra ver, né? Até porque eu torcer que, por exemplo, vai que em maio, partindo- 3 caras se machucam, né? Você precisa ver o cara com a cabeça da seleção. Partindo do princípio que quando estava bem ele chamou o Caio Jorge, né? Sim. Então poderia pensar nisso. É que aí você tem o Vitor Roque voando, você tem o Pedro numa reação boa aí. Então, assim, Excelente. Craque da bola. você tem outras coisas a testar também. Mas o Ryan tá jogando com uma personalidade absurda. Né? Fala, E de você novo, fala, né? Del Gols Rito. decisivos, né? Isso. Empatou o jogo contra o Flamengo. Era 0 ponto que virou 1 ponto. Fez o gol do 1-0 contra o Cruzeiro.
Depois o Vasco fez 2-0, mas terminou assim. Fez o gol do 1-0 contra o Fortaleza com um a menos, com um jogador a menos em campo. E fez ontem o gol do 1-0 contra o Fluminense. Então, assim, desses 6 gols, ele fez 4 que modificaram o resultado do jogo. Se você fizer aquela continha que em alguns países fazem, né, de gols decisivos, ele deu, nessa sequência de 6 jogos, ele deu 7 pontos pro Vasco. Era 0, virou 1, era 1, virou 3 em 3 jogos. Ele deu 7 pontos pro Vasco com gols dele. Então, Então, a assim, gente tá falando, é muito decisivo para um moleque de 19 anos. De 2 clássicos, porque ontem, enquanto o Flamengo ele deu ponto, contra o Cruzeiro, que é o terceiro colocado brasileiro, contra o Fortaleza com a menos, em contextos, então, bem importantes. Eu ia falar que eu ainda vou me dar o direito de acreditar que o Ancelotti vai mudar de ideia em relação ao Richarlison. Eu acho que a chance é Porque... bem remota. Mas ele não apresentou nada no ciclo Ancelotti até agora. Acho que todo mundo... Na seleção, né? Acho que tá todo mundo de acordo. Quase nada. Talvez a primeira convocação lá pro jogo contra o... Ou foi a última convocação lá que ele começou bem a Premier League até fizesse sentido. Mas as outras também, depois disso, não fazem mais. O problema é, o Ancelotti tá levando ele em todas. Então a gente tá acreditando que ele é um cara de confiança do Ancelotti e que ele vai estar na lista do Ancelotti até o final. Mas eu ainda vou me dar o direito de acreditar que ele vai mudar de ideia nesse meio do caminho aí. Eu acho que não. Eu só tô curioso pra ver. É mais crença do que... É mais torcida torcida do que análise. brasileira. Do que análise. É mais torcida do que análise. Em relação a Coutinho, vocês acham também que numa dessa... E o quanto que tem do Fernando Diniz pro estilo de jogo do Fernando Diniz, o quanto ajudou o Coutinho? A gente vê números até de atuação. Fazia muito tempo que ele não tinha quantidade de números quantidade de jogos, né? Em uma única temporada. A parte física não é mais um fator, né? Acho que ele tá jogando... Tá jogando bem, tá tendo ritmo, tá tendo... É substituído no final, mas dentro de uma situação normal, por exemplo, o Arrascaeta vira e mexe é substituído também, só para ter uma comparação com o jogador cuja questão física não é debatida. Então, acho que a questão física está lá. Tem uma questão que acho que está meio claro que o Ancelotti não quer um camisa 10, não quer um organizador, não quer um articulador, né? É só você ver o 4-2-4 lá que ele funciona, né? O último jogo que ele bota o Paquetá para fazer meio essa função, o Paquetá até fez um jogo ok no primeiro tempo, o Brasil acabou perdendo, então não sei como vai ser isso, mas acho que eu teria levado o Coutinho na última lista. Fiz aqui um conteúdo no Instagram da TNT Esportes, em que fiz uma convocação e teria levado o Coutinho na minha última lista. Acho que se a gente fala vamos ver qual vai ser a do Neymar, eu acho que a gente pode ver qual é a do Coutinho também. E o Coutinho tá jogando bem. Já dá pra saber qual é a do Coutinho, né? Eu acho. Digo Sim. experimentando na seleção. O Coutinho já está jogando bem, mesmo no antigo regime, que o Vasco estava mal. E bem no sentido de pegar a bola de volante, pegar a bola jogar, de questão física. Coutinho tivesse... naquela Sul-Americana, aquela fase de grupo da Sul-Americana péssima do Vasco, o Coutinho jogava. Jogou pra caramba. Jogava, pedia a bola, me dá essa bola aqui, tentar fazer assim. É um cara diferente. Eu, pensando até no Ryan, eu levaria os dois, até porque a associação dele, até para a ideia de jogo do Diniz, aprimora, potencializa os dois. Eu levaria agora, para a próxima convocação. Você levaria para a Copa? Hoje não, mas para testar e ver ele no ambiente de seleção, um cara querido, respeitado, para mim do ciclo de 2010 para cá, na era Neymar, ele só jogou menos do que o Neymar. Na Copa de 18, para mim ele foi o melhor da Copa. Melhor da Copa Seleção Brasileira, sobretudo na primeira fase, né? Então, assim, é um cara que eu não abriria a mão, não. E pensaria em convocação, mas de novo, como observação. Estaria nos meus 26 agora? Não. Mas para a próxima, inclusive com a possibilidade do Ryan, sim. Nos meus estariam. Se a Coutinho? Copa fosse hoje, eu levaria o não. Eu tô pensando na Copa. Boa pergunta. A Copa fosse agora, eu pensaria seriamente. Se a Copa fosse até pela hoje, experiência. Se a experiência é fundamental. Hoje, eu levaria o Coutinho. E me incomoda muito o fato do Ancelotti não ter essa reserva técnica pro camisa 10. Você ter 26 jogadores e você não ter um cara de cadência, de controle de jogo, de fazer o que o Coutinho faz no Vasco dentro da seleção brasileira. Um cara que aceitaria banco. Ou ele tá guardando essa vaga pro Neymar, Então, ou o máximo que ele pensa disso é o Matheus Cunha.
Então. Que mas é um aí jogador completamente eu acho diferente. Que é um jogador completamente que diferente. pode fazer, mas não é. Pode, mas não não tem outra A parada é a característica. seguinte, se você for avaliar o Coutinho e abrir qualquer site de estatística, qualquer planilha, qualquer coisa, você não vai achar nada, você pode rasgar, mano. Não é isso. Pra você entender o que o Coutinho faz dentro do Vasco, você tem que assistir jogo do Vasco. Ele baixa dentro da pequena área pra construir, Sim. vai lá na frente fazer a bola andar e o jogo inteiro do E no mesmo Vasco jogo. acontece como ele quer. É ele que controla o jogo inteiro. Ontem, o Vasco entrou no jogo a partir do momento que a bola começou a passar pelo pé dele o tempo todo. E ele controlou. Ontem ele desfilou no Maracanã. O jogo do Coutinho ontem contra o Fluminense é uma aberração. De novo. E num clássico, numa intensidade alta. Pô, eu acho que o Coutinho já tá no nível de ir. E assim, nem só o Coutinho, né? Acho que a outra opção hoje de 10, pra mim também, que eu já teria levado na última, era o Matheus Pereira. Acho que são Que é um dois nome caras que bem ditam interessante muito também. ritmo e que são caras diferentes pra você ter. Mano, você tem 26 caras, você tem que ter um cara assim. Sobre essa questão da Concordo. reserva técnica, pra você é muito claro que tem essa vaga pro Neymar. Se ele estiver legal, ele vai pra Copa do Mundo. Sim. Se não for Neymar pra você, Coutinho, Sim. tem que estar na Copa do Mundo? Sim, eu acho que hoje sim. Hoje sim. Se Entre o Coutinho 26 é isso que falou, mantiver cara. esse nível, se o Coutinho mantiver esse nível e o que ele tá fazendo hoje, ele tem que estar na Copa, velho. E assim, é fundamental, gente, até falando em causa própria, corporativista mesmo, gente experiente, tá? Não 26 experientes, mas um velhinho aqui, é sempre bom. Aquela frase de Nelson Rodrigues, envelheçam meus jovens, assim. O cara tem experiência de Copa Como do Mundo. diria o saudoso Fernando Vanucci, um vovô garoto. O vovô garoto, vovô garoto, mas temos vários, e é legal que tenhamos, mas assim, é o cara para saber o momento de pressão. Gente, Copa do Mundo, seleção é momento, vírgula. Em Copa do Mundo, não necessariamente uma vaga para momento, sim, mas na dúvida entre momento e quem vivenciou uma experiência de Copa do Mundo, que é a pressão descomunal, Copa do Mundo pesa, é peso 2. E eu acho que tem uma coisa a mais no Coutinho, que o trabalho do Diniz é um espetáculo no Vasco, tá? Ele já era bom, muito os resultados não vinham, agora vieram, o trabalho sai do bom pro espetáculo. O trabalho do Fernando Diniz no Vasco é muito bom. E um dos grandes méritos dele é ter a melhor versão do Coutinho. Porque a partir do momento que você tem a melhor versão do Coutinho, tudo que tá em volta melhora. E acho que uma coisa que ele consegue tirar do Coutinho ainda mais e que eu não via ao longo de toda a carreira do Coutinho é liderança. A hora que ele dá a abraçadeira de capitão pro Coutinho, ele fala, pô, você é o cara desse time, você comanda essa molecada, os caras que estão ao redor de você, e você vê o Coutinho muito mais participativo, com e sem bola, no sentido de orientação, gesticular com os caras do time, trazer o jogo pra ele. Isso eu acho que é um fator importantíssimo também pra seleção, mano. Sim, eu De não. príncipe regente a imperador de São Januário. O Coutinho impressionante com a maturidade. E lembra que no começo era bastante discutido. Não vale a pena. E agora acho que não porque se a gente discute o cobrava de um Coutinho no jogador que a gente Vasco, né? sabe que com a Exato. bola no pé é totalmente diferente. Por isso que a gente falava, não está no nível legal, assim como o Neymar, por exemplo, nunca atingiu esse nível que o Coutinho tem hoje. No Pra mim é muito Santos, claro, a na diferença volta, ele é bizarro. infelizmente, sim. Pra mim a diferença Na ele é volta, gritante. Não. Na Hã? volta do Neymar. Na volta do Neymar, claro. na volta do Neymar. Agora, o Neymar dos Santos, né? O Neymar dos Não, Santos, Neymar desse Santos. deste Santos 25. não Neymar atingiu 25. nada Não, próximo. Opa, nada. Questão de intensidade, E de minutagem, cadência. né? Cara, impressionante Exatamente. que o Coutinho ter jogado em qualidade e quantidade de minutos.